A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para você que se conectou agora, nós estamos no segundo dia de programação do CIAB Febraban 2021. E no próximo painel vamos falar da explosão do e-commerce durante a pandemia e ver como as techs se reinventaram na crise. O e-commerce brasileiro cresceu cerca de 75% depois do isolamento social, acelerando ainda mais o uso de serviços bancários digitais. E segundo especialistas, há espaço para o e-commerce crescer mais 25% ao longo deste ano. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos convidados deste painel e ao moderador, meu amigo Flávio Pripas. Flávio, salve. Como a gente falou agora há pouco, quando eu estava lá na House Mix, a gente tem que aproveitar cada momento dessa pandemia de isolamento social para cumprimentar os amigos. Então, te cumprimentando aqui, dando as boas-vindas para você, para a Renata, do Cubo, e para todos os nossos convidados. O Flávio que vai moderar esse painel. Fica a palavra com você, Flávio. Excelente, muito obrigado, Mona. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o pessoal da CIAB Febraban. E boa tarde para todo mundo, para a gente debater o crescimento das startups e do e-commerce durante esse ano, que foi um ano diferente. As startups, elas se mostraram muito resilientes. As startups, as fintechs, todo esse mundo de inovação, de novas tecnologias, continuou um forte movimento de crescimento e expansão, mesmo com alguns mercados sendo muito afetados pelo fechamento de portas e por esse isolamento social que acabou acontecendo no mundo por conta dessa crise sanitária global. As empresas que já tinham operações digitais, elas cresceram muito, exponencialmente, e as empresas que talvez não estavam tão dentro desse mundo digital, elas tiveram que se reinventar da noite para o dia. E quem se preparou antes conseguiu aproveitar essa migração das transações daquilo que era feito mais no ambiente físico para aquele ambiente que faz hoje parte do nosso dia a dia. Eu acho interessante que tem muita gente que fala que será que a gente mudou comportamento? Ou será que a gente abraçou novas tecnologias por conta da pandemia? Na verdade, as tecnologias elas já estavam lá. O que aconteceu é que essa quebra, essa mudança de comportamento que toda a sociedade global foi imposta da noite para o dia, acelerou o processo para que a gente abraçasse novas formas de se relacionar, novas formas de fazer transação, novas formas de interagir com as pessoas. A gente estava até brincando, Mona, que faz muito tempo que a gente não se encontra presencialmente, e a gente tem que aproveitar esses momentos para se cumprimentar e para colocar até o papo em dia. E nessa conversa hoje, a gente vai mostrar alguns casos de empresas e modelos de negócio que saíram mais fortes por conta da pandemia, porque, de alguma forma ou de outra, essas empresas, esses modelos de negócio já estavam inseridos no ambiente digital. Para a conversa hoje, eu estou recebendo o Felipe Tuasa Caldeira, que é VP de Tecnologia na Madeira, o Fred Pompeu, que é sócio do BTG Pactual e é Head do Boost Lab, o Fred Santoro, Head de Startups da AWS, Amazon Web Services, e a Renata Zanotto, que é co-head do Cubo Itaú, que é uma das iniciativas que, inclusive, eu participei bastante no início da história.
Para a gente começar, gente, eu queria fazer uma provocação com vocês todos. Apesar da crise em diversos setores, que é a conversa que a gente está fazendo aqui desde o começo, as startups brasileiras elas estão mantendo esse viés de alta. Até um relatório do Distrito que foi publicado há pouco tempo, ele mostrou que as startups já receberam mais que 3 bilhões de dólares em investimento e que está quase chegando no número. A gente está na metade de 2021 e esse número já é quase o número total de investimento que as startups receberam em 2020. Praticamente passou de 90% do que elas receberam em 2020. Até maio foram mais de 260 aportes. Tem muita coisa boa acontecendo nisso que a gente chama de ecossistema. Por que isso está acontecendo? Renata, vou começar com você. Sim, obrigada, Flávio. Pessoal, um prazer estar aqui, super obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de todos os anos. Flávio, a gente sempre fala, né, lá no Cubo, principalmente, que o ecossistema de startups, ele é o Brasil que deu certo, né, o ecossistema de startups anda até descolado da macroeconomia, que ele está sempre crescendo independente da macroeconomia. E como você mesmo comentou, a gente teve aí uma aceleração, né, da transformação digital, principalmente de 2020 para frente, e a gente teve muito aporte sendo feito e teve uma evolução muito grande, principalmente nesses últimos anos, com relação ao ecossistema de startup. Hoje a gente pode perceber ainda mais startup, porque existem muitos desafios e oportunidades para que novas soluções entrem no ecossistema, e a gente tem um pool de startups muito maduras hoje no Brasil, né? O empreendedor, ele é um empreendedor hoje de classe mundial, e essas relações startup e grande empresa, elas estão cada vez mais intensificadas, o que faz também muito com que tenha um olhar não só aqui no Brasil, mas de grandes investidores globais também fazendo aportes em startups brasileiras, e a gente tem um crescimento cada vez maior das startups e esse crescimento acelerado. Lá no Cubo, para vocês terem ideia, a gente só em 2020 teve mais de 1 bilhão de reais de investimento sendo feito nas startups que estão lá com a gente. Hoje tem mais de 250 startups no nosso portfólio que foram selecionadas para estarem lá. Então, a gente acompanha muito de perto esse amadurecimento do ecossistema, com cada vez mais startups mais maduras, resolvendo os desafios, problemas das grandes empresas, as relações fortificadas entre corporações e startups, principalmente pós-2020, e novas startups entrando nesse ecossistema. Legal. E Fred Pompeu, vou te chamar de Pompeu agora no painel, que para ficar mais fácil. Você está há quanto tempo no Boost Lab? A gente criou o Boost Lab em 2018. 2018, e é praticamente um ecossistema que roda em volta do BTG, que cria muitas oportunidades para quem faz parte desse ecossistema e para as empresas que estão no entorno também. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como que você enxerga esse crescimento acelerado que não parou durante a pandemia das startups, e se você puder fazer um paralelo com o que algumas pessoas chamam de economia real. Aliás, um parênteses, para mim não existe mais economia real e economia digital, é uma coisa só. Mas só para usar essa licença poética. Não, esse parênteses eu concordo 100%. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, o SIAB, obrigado, Pripas, e sempre bom partilhar o painel aqui com os amigos, né? Eu vou começar parafraseando o Scott Galloway, que foi o nosso keynote speaker aqui ontem. Ele falou: durante décadas nada acontece, e em semanas décadas acontecem. Acho que foi um pouco o que a gente viu com a pandemia, né? Que ela acelerou muito o processo e a digitalização de diversas empresas. Aqui no BTG Pactual, de uma hora para outra, a gente teve que migrar tudo da presença física para todo mundo trabalhando de home office, né? Acho que cerca de 10% do banco estão presenciais, né? Isso seria um negócio que, se antigamente a gente virasse para qualquer CTO de qualquer empresa e falasse assim: ó, semana que vem a gente vai mandar 90% das pessoas para casa, tudo bem? O cara ia falar: cara, vocês estão loucos, né? Vai parar o banco, vai parar tudo, e isso não só o BTG, como diversas empresas tiveram que fazer isso a fórceps. E turns out, resolve que no final você vê que a produtividade, em muitos dos casos, aumentaram bastante. Então, essa aceleração de processos, essa digitalização de processos foi muito intensificada durante a pandemia e com resultados, acho que, muito satisfatórios, né? Várias empresas crescendo bastante ao longo do processo. O Boost Lab a gente criou em 2018 exatamente
para ficar perto desse ecossistema. A gente começava a ver ali que os ciclos estão muito mais rápidos, né? Que você cria uma empresa, o que antigamente demorava 30, 50 anos para você tornar ela uma empresa grande, fazer um IPO. Hoje você tem diversos casos, acho que a Madeira, por exemplo, vai ser um exemplo que o Felipe vai comentar daqui a pouco, que o cara cria uma empresa do nada e 6 anos depois ele é a maior do setor, muitas vezes fazendo um IPO, seja aqui dentro, seja na Nasdaq, e sendo o principal player daquele setor. Então a gente criou muito na linha de, cara, a gente tem que estar mais perto desse ecossistema, ajudando o empreendedor desde o início, seja com crédito, seja com investimento, seja com produtos bancários como um todo, para acelerar, dar um boost nesse processo, né? E só para terminar, eu acho que um dos grandes impulsionadores é um termo que a gente costuma frisar muito aqui no banco, é o que a gente chama de financial deepening, né? As taxas de juros muito baixas acabam estimulando os investidores a procurarem oportunidades de investimento que tragam mais retorno para o capital alocado. E acho que acelerou muito esse processo. Excelente. E Fred Santoro, AWS, Amazon Web Services, vocês, no final das contas, são a infraestrutura onde muitos desses novos modelos de negócio, muitas dessas novas empresas, elas rodam as suas operações. Como vocês são infraestrutura, vocês acabam tendo um termômetro muito apurado do que está acontecendo no mercado. Se o mercado está aquecendo, se o mercado não está aquecendo, se o mercado está crescendo, se o mercado está diminuindo. Me fala um pouco nesses últimos... Aliás, também eu gosto de fazer alguns parênteses no meio. Eu não falo que a gente está em 2021, eu falo que a gente ainda está em 2020 mais um. Então, fala um pouco, nesse 2020 mais um, o que vocês perceberam, olhando por dentro, crescimento ou não crescimento de mercado, das empresas que já estavam digitalizadas, das empresas que ainda não estavam digitalizadas. Como que vocês sentiram isso? Perfeito. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês aqui do CIAB Febraban e com todos os amigos aqui nesse papo. Realmente a gente enxerga um momento de muita dificuldade, mas também muita oportunidade, né? E assim como o Fred e a Renata já colocaram muito bem, né? E ainda eu gostaria de dizer que ficou claro, né, que foi acelerado pela pandemia, né? Tanto a transformação digital de grandes empresas como o nascimento, né, de novos produtos, né? Enfim, a adaptação de maneira super ágil de várias startups. E eu queria chamar a atenção justamente, além dos números que você citou, né, de investimentos, justamente para a chegada de mais startups na Bolsa, né, como a própria Melius, a Enjoei, o que prova que realmente tem também mais investidores buscando, né, esse tipo de vertical, de indústria, né, de tecnologia, justamente para diversificar seus investimentos. E com isso, obviamente, acaba aparecendo mais startups, né. No caso também que a gente vê que o quanto a importância das startups estar amadurecendo é justamente pela quantidade de M&As, né, de fusões e aquisições que têm sido realizadas, né. No ano passado, entre grandes corporações e startups, foram 174 M&As, né, segundo o distrito, né, que você mencionou há pouco. E esse ano continua crescendo, né, já, com certeza aí vai passar esse número também. Então as grandes empresas estão buscando se tornar não somente mais digitais, né, e personalizar no atendimento a seus consumidores, mas também mais ágeis, né. E estou contando com o apoio das startups para isso, né? Para que seus projetos de inovação sejam realizados de uma forma mais eficiente, com menos recurso financeiro, né? Menos risco e de uma forma que mais personalizada, né? Que isso é que a startup precisa fazer muito bem, né? Que é atender melhor seus clientes. E é justamente isso. A nuvem, né, te permite que os clientes foquem mais na sua própria operação e no atendimento dos seus clientes, né? E a gente aqui na AWS, por exemplo, a gente tem o programa Connections, que a gente realiza vários eventos, né, para apresentar startups a grandes corporações, né, inclusive com o apoio da Cuba, e da Renata, do BTG também, né. Então a gente vê da melhor forma possível e com muito orgulho, na verdade, o quanto a gente conseguiu apoiar, né, os nossos clientes nesse momento de dificuldade, até porque os clientes só pagam pelo que utilizam, né, na nuvem, e a gente permitiu que aqueles que sofreram uma demanda acelerada, né, como é o caso da Madeira que vocês comentaram, eles conseguiram escalar, né, com segurança e podendo justamente servir melhor ainda seus próprios clientes, né? Não, legal, Fred, você tocou num assunto que eu acho super legal, que até o nosso mercado de capitais ele está mudando de patamar agora, nesses últimos 2, 3 anos. A gente teve uma entrada de empresas do que a gente chama de empresas tech, né, as empresas de tecnologia,
para começar a dar uma exposição no nosso mercado de capitais, que ele era muito focado, talvez, em empresas mais voltadas para commodities, empresas de serviço, ou empresas industriais. Então, é um movimento que ele acaba influenciando em todas as frentes do mercado. Você tem desde da startup em estágio inicial, que tem um pouco mais de estrutura, hoje de suporte, para começar a tirar, vou falar assim, tirar a ideia do papel e colocar a ideia no mundo, até as startups que estão crescendo de forma extremamente acelerada e começam a fazer uma diferença enorme no mercado, que é o caso da própria Madeira, do Felipe. Vou usar esse gancho que o Fred nos deu, Felipe, para te fazer uma pergunta. Vocês se tornaram o 16º unicórnio brasileiro. O Brasil hoje é um dos países que mais tem potencial e que mais gera unicórnio no mundo. O que é unicórnio? São aquelas empresas que têm valor de mercado de mais do que $1 bilhão. E, com isso, vocês começaram até a girar mais o nosso ecossistema, a nossa economia, começando um movimento que eu acho extremamente saudável de aquisição de outras empresas para poder acelerar o seu processo de crescimento. Qual que é o caminho que vocês pretendem seguir agora? Conta um pouquinho da Madeira, jornada, e falando, momento de pandemia. A gente faz uma brincadeira que tem muita curva que tem que ser ajustada à pandemia, principalmente quem mexe com varejo digital, que é o caso de vocês. Vocês foram impulsionados por esse momento de pandemia, as pessoas mudaram o comportamento, elas passaram a cuidar mais da casa, e como que você vê os próximos anos, uma vez que a gente volte nesse chamado normal? Bom, boa tarde a todos, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado pelo convite. Bom, com certeza a pandemia mudou o comportamento do consumidor, né? A gente é um consumidor que ele tinha algumas necessidades, ele via algumas necessidades, essa necessidade migrou muito com o pessoal estando mais em casa. Então, os dois Faedes comentaram muito em relação à questão do trabalho em casa. As pessoas estando mais em casa, elas começaram a ver necessidades maiores em relação a esse investimento. Então, pessoas que criaram seus escritórios em casa, pessoas que resolveram transformar esse ambiente de uma forma muito mais agradável para elas, né? Eu brinco muito que muita gente tinha a casa somente como um dormitório, né? Saía cedo, ia trabalhar, ficava o dia inteiro fora, voltava a dormir. Final de semana saía também, então não era o ambiente mais utilizado em suas vidas e de repente começou a tornar-se o ambiente mais utilizado. Então nesse ponto a pandemia realmente trouxe uma explosão, trouxe um ganho muito grande aí na venda do e-commerce, do varejo, focado no nicho de casa, home center e imóveis. Isso nos ajudou. A Madeira, ela já estava relativamente preparada para um momento desse. Como a gente já nasceu no mundo digital e a gente tem um foco muito grande exatamente no e-commerce, e o e-commerce ele tem uma sazonalidade muito grande da Black Friday. Então o que acontece? A gente tem que estar preparado o ano inteiro para 1 a 2 semanas de um pico muito grande. Então quando a gente fala de escala digital, como a gente já tem uma cultura dessa escala digital, quando a gente chegou com a pandemia, uma forma inesperada, e a gente teve esse boom de vendas, tornou-se um pouco mais fácil, olhando toda a digitalização que a gente já tinha. Então a gente não teve problemas com site, com como conseguir escalar, como conseguir suportar todo um tráfego inesperado. Então essa parte da nuvem, como o Fred citou, a gente está preparado para uma escala rápida, uma forma com que a gente não precise refatorar sistemas, foi muito bom, muito positivo. Então a preparação de quem já estava no digital ajudou muito. Quando se fala de futuro, tá? O que a gente busca? Com certeza, a gente vai continuar buscando empresas que possam fortalecer o nosso ecossistema, aonde a gente busca o quê com isso? A gente sempre vai estar buscando na melhoria da experiência do cliente. Então, quanto mais a gente melhorar a experiência do cliente na fusão do mundo físico com digital, que é o futuro que a gente vai ter, mais forte, mais conciso a gente vai conseguir estar nesse mercado, muito mais preparado para atender as futuras exigências que a gente vai ter. Então essa fusão do mundo físico e digital é uma realidade que já tem e que não volta mais. Até quando a gente começa a olhar muitos movimentos de fusão de grandes empresas, eram empresas tradicionais no mundo físico, já interagindo no mundo digital, fazendo com que você tenha uma pick-up store, alguma coisa do gênero, com certeza é uma tendência que não volta mais. Excelente, Felipe, obrigado. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Fred e para a Renata, que estão muito inseridos no ambiente mesmo, e relacionado ao seguinte ponto.
o investimento em fintechs, assim, absolutamente foi uma das áreas mais quentes dos últimos anos. Fintechs, aquelas startups que resolvem problemas do mercado financeiro, ou então que criam novas soluções dentro do mercado financeiro. E o investimento ele foi muito grande nesse segmento de mercado. E até o próprio Banco Central e iniciativas do regulador estão ajudando com que esse mercado ele evolua mais rápido. Você tem o Pix agora. O Pix, para mim, eu tenho opiniões. O painel aqui eu não estou de panelista, eu estou aqui de moderador, senão eu ia fazer um discurso enorme de quanto que o Pix pode ser utilizado para revolucionar transações no Brasil, além do que já está sendo feito. Até como rede social, né? Até como rede social. Para mim, para você entrar em catraca de prédio, você tinha que fazer uma transação Pix para catraca, porque não faz sentido você dar um documento numa catraca. Mas, enfim, ele pode ser usado para identidade, pode ser usado com várias coisas. Você tem a questão do Open Banking, que também vem para revolucionar. Você tem o sandbox regulatório que o regulador está abrindo para que startups possam testar limites de modelos de negócio. Vocês acham que esse movimento, tanto do mercado mais tradicional, ele ajudou com que as fintechs elas pudessem crescer mais rápido? E como que vocês avaliam a parceria entre empresas incumbentes, né, as empresas mais tradicionais do mercado financeiro com as startups para que o consumidor final seja beneficiado? Fred, se você puder começar a comentar. Não, maravilha. Aqui no banco, a gente vê como uma necessidade, assim, meio que por definição, e aí acho que em qualquer área que você esteja, eu estou falando pelo banco, mas eu acho que em qualquer área, não dá para literalmente você ser bom em tudo. E muitas vezes você desenvolver todos os features, todas as ofertas de produtos e serviços que você quer fazer internamente, você acaba perdendo o timing de mercado, né? É aquela brincadeira que você costuma fazer, fala assim, 9 mulheres não fazem uma criança em um mês. Não adianta. Você precisa de tempo para você testar a solução, por mais engenheiros de dados que você tenha, por mais recursos que você invista naquela solução, você precisa de tempo, você precisa testar, você precisa de fazer o user experience daquele produto, daquele serviço ser o mais sem fricção possível para você poder escalar. Então, você fazer parcerias com um time que já está dedicado àquele produto ou serviço, um time que já lançou aquele produto na sua frente e que ele vive e morre para fazer aquele negócio acontecer, é muito mais prático, muito mais rápido e muito mais eficiente na nossa visão. Então, eu vejo como, não é nenhuma tendência, eu vejo como inevitável, e não só bancos, mais uma vez, mas qualquer segmento de indústria, serviços, que você faça parcerias com outros players para acelerarem esse desenvolvimento. É uma brincadeira que eu faço do Pix, que você comentou, eu sempre perde um pouco a referência por causa da pandemia, mas há 3 anos atrás eu fui na China, e quando eu saí da muralha da China, tinha aquelas lojinhas e eu gosto de comprar os magnets para botar na geladeira, fui pagar em dinheiro e o chinês falou, cara, não aceito dinheiro, você tem que pagar com QR Code. E eu falei, cara, que maluquice, o cara não aceita dinheiro, só a transferência digital, né? Falei, cara, esse negócio vai demorar anos para vir para o Brasil. E aí, curiosamente, eu sou católico e da última vez que eu fui na igreja, no banco da igreja tinha um QR Code, falou assim, faça a sua doação via Pix. E isso estamos falando de 3 anos depois, a migração da China para o Brasil. Então, é bonito como você vê como a digitalização e os processos estão cada vez mais acelerados. E muito rápido. Aliás, Fred, você tem que mostrar sua foto vestido de imperador, que provavelmente você tirou lá na saída da muralha da China, viu? Porque eu tenho uma foto dessa, mas não vou mostrar. Mas, Renata, e essa parceria entre grandes instituições financeiras e startups, isso começa a gerar frutos? Ou Sim. até vendo parceria entre startups e grandes empresas? Como que você Sim. vê esse movimento? Ele é positivo para o mercado?
sem dúvida ele é positivo, até uma dado de curiosidade, né, de evolução do ecossistema nesses últimos anos, principalmente lá no Cubo mesmo, a gente passou de um momento onde a minoria das startups eram fintechs e hoje a gente tem a maioria das startups fintechs, até em muitos dos nossos pitches de sexta-feira, né, Flávia, a gente tem recebido muitas fintechs nesse sentido e um olhar do banco também de fazer parceria cada vez mais, intensificando essas parcerias por causa desse benefício. Acho que um dos maiores valores também com a questão do Open Banking é que cada vez mais a gente tem o cliente, né, como dono ali dos próprios dados, e isso faz com que a gente tenha mais possibilidades de novos produtos, de novos serviços financeiros, etc. E aí é muito do que o Fred falou, né, de que forma que as grandes instituições, elas podem fazer parceria com startups que já estão com esse olhar, com o foco no cliente, com olhares diversos, para fazer parceria para que isso seja mais rápido, né, para que eles consigam ser mais ágeis também, colocando cada vez mais o cliente no centro nesse sentido, ofertando cada vez mais possibilidades de serviços e produtos para o cliente final. O próprio Itaú está nesse movimento, após também o Open Banking, eles repriorizaram muitas coisas dentro do banco para fortalecer ainda mais, e principalmente com esse olhar de parceria, fazendo mais parcerias ainda com instituições startups para colocar cada vez mais cliente no centro, trazer mais agilidade, trazer mais serviços e produtos, e melhorando a nossa própria vida, né, o que o Fred falou, trazer o que a gente viu muito lá na China. Eu e o Flávio também, a gente teve experiências incríveis lá nesse sentido, até mendigo, a esmola era via QR Code, e trazer essas experiências de mais praticidade, cada vez mais a gente ter mais facilidade, né, em todas as nossas relações aqui no Brasil, e sem dúvida as parcerias, elas vêm muito com esse olhar. E Fred Santoro, da AWS, vocês são infraestrutura para as startups rodarem, vocês acabam tendo exposição a empresas no mundo inteiro. Se a gente fosse colocar uma lupa em cima das startups do Brasil em termos de maturidade de tecnologia, elas estão iguais ao resto do mundo? A maturidade é boa? Como que vocês avaliam isso, já que vocês enxergam o que está acontecendo no mundo inteiro? Acho que a maturidade digital é um reflexo de várias... enfim, fatos da realidade do local, né? Seja principalmente por educação, né? Seja por investimento. Mas eu acho aqui que é uma questão muito cultural também, né? Eu considero o brasileiro um povo muito criativo, né? Ele sempre foi premiado aí em prêmios internacionais de publicidade, né? Então eu vejo aqui a galera pensando muito fora da caixa, né? O pessoal aí das startups, né? Então a gente vê vários clientes das startups focando muito nos seus próprios clientes, e isso é muito legal, porque é assim que a AWS pensa, né? A gente é bem centrado no cliente, no nosso consumidor, como por exemplo o caso da Health Tech Memed, né? Que foi fundado por 4 irmãos, né? Que foi a notícia aí essa semana aí com o super fã aí que receberam. E eles estão revolucionando o setor da saúde, né? Ao fornecer receitas à distância, né? Que facilitou muito a telemedicina, que esse momento tanto pediu, né? Que se tornou uma coisa fundamental. Provavelmente todos vocês aí acabaram sendo usuários da Memed por demanda de algum tipo de médico, né? Então, assim, para a gente é muito legal estar participando desses processos, e para mim eu me considero super sortudo de estar convivendo com algum desses founders que sem dúvida são inspiradores, né? Então, assim, além disso, obviamente, é fato que agora, nos últimos anos, né, que com a entrada de mais investidores estrangeiros, a gente está tendo aí um valor de investimento muito mais relevante no Brasil, mas a verdade é que o empreendedor brasileiro é o que se acostuma a fazer muito com pouco, né? Mais com menos, né? Então, aqui na Amazon também justamente tem o princípio de liderança que a gente chama Invente e Simplify, né? Que é invente e simplifique. E isso está diretamente em relação a não somente a nossa forma de criar, desenvolver processos, mas também em relação à nossa maturidade digital, né? Existe um enorme déficit, eu diria, em relação a profissionais qualificados em tecnologia no Brasil, né? Por isso que eu mencionei que a educação é um dos fatores aí que a gente precisa mais atacar de frente, né? Então, a gente busca fazer a nossa parte, apoiando diversas iniciativas públicas e privadas, né, como universidades e cursos. Por exemplo, aí, o programa que a gente lançou semana passada com a iFood para oferecer treinamento em cloud computing, né, e em computação de nuvem, para capacitar pessoas desempregadas a se candidatarem a vagas, né, voltadas para iniciantes no setor, né. Então,
Para mim, é justamente como eu te falei, é muito legal a gente estar participando. O Brasil é bem diferente, né? Na China, que vocês mencionaram, eu fui 2 vezes, também passei até 3 meses lá uma vez, e a gente vê que por mais que a gente está na frente em uso de algumas soluções, a gente acaba estando atrás, né? Em outras. Mas a verdade é que o empreendedor brasileiro está com várias empresas aí operando a nível global, que a AWS tem muito orgulho de estar ajudando. Muito legal, Fred. E você comentou da Memed, eu posso falar desse case porque é do nosso portfólio, então é conhecimento de causa. O tema daqui é quanto a pandemia acelerou modelos de negócio. O caso da Memed, imagina que é uma empresa que estava andando de lado nos últimos 5 anos, porque nenhum médico queria fazer uma prescrição médica eletrônica, todo mundo gostava de usar bloquinho de papel, que ninguém entendia o que estava escrito, veio a pandemia, de repente, da noite para o dia, todos os médicos precisaram usar prescrição eletrônica. Sabe qual médico vai voltar a fazer no papel agora? Nenhum. Mudou o comportamento, todo mundo viu que é mais eficiente, todo mundo viu que funciona melhor. E, Felipe, pegar um gancho aqui, imagina que não só a Memed, vocês, mas um monte de empresa, de repente, da noite para o dia, teve que abraçar um pico de demanda dos seus serviços digitais. Se você pudesse dar uma dica, qual que seria para essas empresas ou para as empresas que ainda precisam se preocupar com isso? Qual que seria? Tecnologia com foco no cliente. Então, eu até vou trazer um pouquinho o nosso caso referente à pandemia. Como eu comentei anteriormente, a gente já estava previamente preparado justamente devido à sazonalidade e pico que a gente tinha. Então, os ajustes que a gente teve que fazer internamente não foram tão grandes. Mas, querendo ou não, uma empresa, ela não trabalha sozinha, ela tem toda uma cadeia junto. Então, o que a gente precisou fazer? A gente precisou ajudar a nossa cadeia, os nossos fornecedores e os nossos transportadores com tecnologia para que a gente pudesse atender os nossos clientes, para que a gente pudesse realmente trazer uma boa experiência, trazer um cenário muito melhor. Então, quando a gente aplica a tecnologia focado realmente na necessidade do nosso cliente e olhando o que mais a gente vai ter de expectativa futura, a gente realmente consegue começar a criar essa disrupção. Então, quando a gente fala aqui do varejo, né? Beleza, tem um e-commerce, estava olhando o meu e-commerce dentro de casa, estava ok. Mas se a minha indústria, se meu transportador não está conseguindo fazer um bom trabalho, eu não vou trazer uma boa experiência para o cliente. Então, eu tenho que sair da minha caixinha, olhar o ecossistema inteiro, implantar a tecnologia junto com eles também, para que a gente consiga dar esse passo. Senão, realmente, a gente acaba ficando engessado num pequeno momento. Excelente, obrigado. Pessoal, a gente vai sair agora para um pequeno intervalo, um intervalo comercial, e daqui a pouco a gente já volta com a nossa conversa. Fica por aí. Valeu. The world around us is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems. Como criar serviços financeiros invisíveis e incorporados ao estilo de vida das pessoas? Como criar uma estrutura digital robusta na nuvem para expandir o ecossistema de inovação contínua e fornecer uma proposta de valor unificada? Como conquistar novos clientes aumentando a inclusão financeira com custos menores? Essa é a nova era dos serviços financeiros e o que você faz pelas pessoas é o mais importante. Isso é Banking 4.x. Lidere a mudança e construa o futuro com a Capgemini. Isso é Capgemini. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better.
Welcome to the future. Good news, it has everything you ever dreamed. And the banking here is just as advanced as everything else. The future is looking great. Don't you wish you were here? The good news is all this banking technology is available right here, right now. We may be waiting for jetpacks and flying cars, but together we can build the bank of the future today. Dos profissionais fora da área de TI estão construindo seus próprios softwares. Junte-se à No Code Revolution. Com um design intuitivo e workflows inteiramente customizáveis, com o Pipefy você pode criar suas próprias soluções em minutos. Tá esperando o quê? Você sempre tem uma escolha. Escolha se juntar à No Code Revolution. Teste o Pipefy agora. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Para nós, a tecnologia está a serviço da sociedade e nosso compromisso tem profunda relação com o futuro das pessoas. Por isso, desenvolver soluções inovadoras e à frente do nosso tempo é nossa motivação. Nosso compromisso é com o seu futuro. Tiviti, seu futuro, nosso desafio. Na Veritran, oferecemos soluções de nível Enterprise rápidas e efetivas, desenvolvendo aplicativos em tempo recorde com a mais alta qualidade através da nossa plataforma Low Code. Chamamos esta experiência Lightning Speed Solutions. Veritran. 2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias. E não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. Corda is the world's only blockchain platform, available as open source and enterprise, built specifically for business, that offers privacy,
scalability, and interoperability. It removes costly friction in business by enabling institutions to transact directly using smart contracts. Intel SGX technology can help transaction history in a ledger to be encrypted and private. Enterprise adoption is a phased approach, and Corda easily integrates with the systems that run your business. E aí, pessoal? Estamos voltando aqui para o nosso painel sobre tags e e-commerce em expansão, a reinvenção na crise. Estão conosco hoje o Felipe, que é VP de Tecnologia na Madeira Madeira, o Fred Pompeu, do BTG Pactual, o Fred Santoro, da AWS, e a Renata, do Cubo Itaú. E agora que a gente retomou o painel, eu queria falar sobre a projeção da retomada no pós-pandemia. Tem muita gente tentando ter bola de cristal para saber o que vai acontecer. Se vai ter um mundo mais híbrido, se vai ter esse chamado novo normal, se as interações vão ficar mais no mundo digital, se vão ficar mais no mundo físico, se o varejo vai fazer um estímulo maior para as compras no ambiente digital em detrimento das compras no ambiente físico. Aí, inclusive, tem muitas lojas que estão colocando o QR Code, que estão colocando nas suas vitrines, olha, compre no nosso site, compre no nosso app, e a loja acaba sendo mais um espaço de experiência. As grandes empresas de tecnologia também estão investindo muito para tentar desenhar esse novo mundo pós-pandemia. Eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam esse novo mundo? Fred Santoro, da AWS, começa por você. Eu vejo da melhor forma possível, né? Como você bem falou, não tem como separar o mundo físico e o mundo virtual, né? O mundo digital. Hoje é uma coisa só, né? O cliente abre o celular dentro da loja física para pesquisar, né, sobre o próprio produto, ou às vezes até comparar preços com outras lojas, né? Então, às vezes, o cliente chega sabendo mais do que o próprio vendedor, né, nas lojas físicas. E desde o ano passado, né, quando começou a pandemia, né, a gente ficou muito mais claro ainda como cliente de todos os portos, setores, localidades precisa, né, e pode hoje mudar rapidamente, né, porque eles têm que ser ágeis, né, inovadores, escaláveis e para lidar com esse momento, né. Então, para a gente é um orgulho muito grande estar apoiando uma transformação digital de grande peso como o Itaú, né, ou até mesmo o Nubank, né, que está expandindo aí para outros países já, né, e estão dando um exemplo de atendimento personalizado, né, com o uso de inteligência artificial, por exemplo. Então, eu vejo com muito bons olhos essa mistura, né? Por exemplo, acabou de nascer uma startup, né, uma fintech, já que vocês mencionaram bastante, chamada Arin, né, que nasceu por uma dor do varejista receber Pix, né, e enfim, fazer split automático, fazer multipagamentos via Pix, né, e a gente percebe que uma fintech como essa nasceu gastando muito menos do que necessitaria há poucos anos atrás, né, lançar uma empresa de tecnologia financeira, né. Então isso a gente fica muito satisfeito justamente de poder fornecer, né, mais de 200 serviços, né, integrado com milhares aí de parceiros, para não somente a gente estar realmente apoiando o nascimento de novas soluções, mas a gente se posiciona como parceiro a longo prazo, né? E a gente vê então da melhor forma possível esse novo mundo aí, que com certeza vai ser melhor, e a gente confia que a gente vai poder estar pronto para escutar nossos clientes e estar sempre lançando produtos e serviços que a gente acha que vai ajudar eles a ajudar seus próprios consumidores, né? Felipe, nesse novo mundo, Madeira a Madeira vai crescer, continuar a crescer exponencialmente, vai dominar o mercado? Espero que sim. A gente aposta muito, mas muito mesmo, nessa fusão do mundo físico e do digital. A gente já tinha começado esse movimento um pouco antes da pandemia. Então a gente inaugurou a nossa primeira Guide Shop em fevereiro do ano passado. E logo após a inauguração dela, a gente teve início da pandemia e tudo mais. Então a gente ficou com aquela incerteza de, e agora, para onde que a gente vai? E a gente viu realmente esse movimento se consolidar muito forte na mistura do físico e do digital durante a pandemia, tanto que a gente tem um plano de finalizar esse ano com mais 150 lojas abertas, todas no conceito de Guide Shop. Então, sempre uma experiência de compra guiada junto do nosso cliente, onde ele tem aquela sensação de estar numa loja física, mas acaba fazendo uma compra no mundo virtual. Uma coisa que a gente também acredita muito, que a expansão da realidade aumentada vai ajudar muito essa fusão do físico e do virtual para os clientes, para os consumidores, e vai ajudar a transformar cada vez mais esse movimento aqui no Brasil. Legal. Fred, você, como que você vê esse novo mundo?
Mercado financeiro, você está no BTG Pactual, Boost Lab, negócios sendo acelerados numa velocidade nunca antes vista. Vai continuar nesse ritmo? Isso é mais oportunidade? Isso é mais ameaça? Não, eu acho até que continua nesse ritmo ou cresce ainda mais com o fenômeno do 5G, né? Eu acho que o 5G vai vir aí, vai ser realmente revolucionário com as oportunidades e possibilidades que eles vão abrir. E como você falou, a gente lançou um banco digital esse ano, né, o BTG+, a gente lançou 100% virtual, não tem agência. E isso realmente seria inviável, impossível fazer isso há alguns anos atrás. Um fenômeno que o Fred e o Felipe ainda não comentaram, mas que eu acho extremamente relevante e conectado com esse fenômeno do digital é o shop streaming, o live commerce e o fenômeno dos influenciadores digitais, né? Como é que essa ferramenta, digamos assim, tem cada vez mais impulsionado as vendas e trazido não só novos clientes para o BTG ou para outros players financeiros, mas compras para madeira também. Então, acho que é um fenômeno que tem que acompanhar bem de perto. Interessante que você comentou de 5G. A Renata ela foi embaixadora do Brasil num painel no Fórum Econômico Mundial sobre 5G. Antes da pandemia, né, Renata? Acho que foi final de 2019. Muito chique, né? Super chique. Tem até uma mochila que eu tenho uns filmes enormes, assim, Fórum Econômico Mundial, que ela anda por aí. Mas é a mesma pergunta, Renata. Como que você vê esse mundo novo? A gente está agora no ponto de inflexão da sociedade e que a gente percebe nesse mundo de startups que cada vez mais nós temos mais oportunidades. E você acompanha esse processo muito de perto. O que você enxerga que vai ser depois que a gente passar por esse 2020 mais um? Sem dúvida, acho que tem uma coisa que é fato, né? Todas as startups, empreendedores, empresas vão estar muito mais preparados pós-2020. A gente já vê isso nitidamente com as startups do Cubo. Assim, tem muito mais oportunidades e desafios, né, a serem resolvidos. E hoje um outro olhar é as empresas, as corporações, elas estão muito mais abertas, porque elas já desafiaram suas verdades absolutas, então elas estão muito mais abertas a se relacionar com startup, a ter ainda muito mais oportunidades e ter muito mais inovação para o país, né? Então, a gente acaba até subindo de patamar, são mais oportunidades em todos os sentidos. Um olhar, até trazendo um pouco da realidade do Cubo, né? O Cubo, como todo mundo conhece, como se você não conhece, nós temos um prédio de 13 andares na Vicente Pinzon e principalmente pós-pandemia, a gente potencializou muito as nossas entregas digitais, né? Então, o nosso próprio modelo de negócio de startups, a gente adaptou para o modelo de membership de startups, então potencializando e expandindo muito além de fronteiras físicas e trazendo esse lado de plataforma, esse lado de conexão, seja com as startups, seja com as corporações, com parceiros e com o ecossistema, de forma via plataforma, via produto, via digital. E isso ganha muito mais força, né, no pós-pandemia. Então, todo mundo volta potencializado, onde a gente tem o físico junto com o digital atrelado, ganhando ainda mais forças para o ecossistema. Então, eu acredito muito nesse modelo híbrido. Claro que a gente está falando de um período que é muito de adaptação, né? Ainda existem muitas incertezas e adaptação e ajustes, mas acredito muito nesse modelo híbrido, onde o digital soma muita força com o que já existia antes e muitas oportunidades aí, principalmente para as startups. Legal, e a gente está chegando no final do nosso painel, Renata, eu vou até aproveitar que a gente está conversando. A gente está falando de tecnologia, se você pudesse dar uma dica para quem está escutando a gente, alguma tecnologia, algum modelo de negócio, alguma coisa para as pessoas prestarem atenção para os próximos anos que vai impactar no nosso dia a dia, qual que seria a sua dica? Minha dica, principalmente se a gente pega, né, as principais ali linhas e setores que estão despontando, saúde, educação e serviços financeiros, a gente falou bastante aqui sobre Open Banking, então para as startups, esse olhar principalmente para os próximos anos, acredito que seja extremamente relevante. Legal. Felipe, alguma tecnologia, modelo de negócio, ferramenta, alguma coisa que as pessoas não podem deixar de prestar atenção nesses próximos anos, nessa retomada, nesse novo mundo que está se abrindo? O que você diria? Eu daria a dica das pessoas olharem bastante as logtechs, olhar muito, a gente tem um país de um tamanho continental, então a gente tem muito espaço ainda para logtech. Só traduz logtech para quem não entende o que é. Desculpe, são empresas focadas em tecnologia logística.
Legal. Então, para a gente focar muito em tecnologia logística para conseguir melhorar muito esse cenário num país continental, e também que um novo empreendedor, ele tem que ser muito apaixonado pelo problema, ele tem que vir para solucionar um problema. Quem é apaixonado pela sua solução acaba em algum momento estagnando. Quando você sempre é apaixonado pelo problema, você vai investir muito a tecnologia para que aquilo seja uma solução perene. Excelente. Fred Pompeu, uma tecnologia, modelo de negócio, alguma coisa que as pessoas não podem deixar de abraçar nesse novo mundo? Eu falo com alguma tranquilidade que a inteligência artificial é um negócio que não tem como não prestar muita atenção, porque realmente já vem mudando a forma como você oferta produtos, como é que você consegue ser mais assertivo, individualizado na forma de ofertar produtos e serviços. Mas eu também acho que vale muita atenção para as marcas que a gente chama de DNVB, né? As Digital Native Vertical Brands, a marca que o cara lança e ele vende tudo através do online diretamente para o consumidor final. Acho que é uma tese, um modelo de negócio relativamente novo e que vem ganhando muito espaço. Excelente. E Fred Santoro, para você também, alguma coisa que você que está inserido no mundo de tecnologia, você fala, olha, para não ficar para trás, você tem que seguir isso. Sem dúvida, né? Como meu xará acabou de mencionar aí, inteligência artificial, né? E como Renato e Felipe mencionaram, toda startup nasce de um problema, né? E para mim esse é um dos maiores problemas que tem hoje, é atendimento, né? Eu não suporto o telemarketing, eu odeio ligar, cada vez que eu ligo para lá parece que eu sou um desconhecido, por mais que tenha anos que eu esteja pagando, né, algum serviço. Então, inteligência artificial para melhorar o atendimento, seja lá qual for a indústria, o porte da empresa, você pode reduzir custos, né? Você pode ser mais eficiente e principalmente tratar seu cliente com mais respeito, né? Então, inteligência artificial, a gente tem vários serviços na AWS, né? Principalmente a partir do SageMaker, que pode facilitar a sua vida e com certeza ajudar você a encantar mais seus consumidores. Pessoal, excelente. Em nome da Febraban, eu agradeço a atenção e a participação de vocês e trazer para a SEAB Febraban 2021 essa conversa super direta com todo esse público que está nos acompanhando. Muito obrigado a todo mundo e queria desejar uma boa tarde, boa noite para todo mundo. Um abraço. Valeu. Obrigada, pessoal.